Talk Físio, episódio 3, bloco 2, gravando. Olá, gente, tudo bem? Voltamos. Esse é o nosso episódio 3 do bloco 2 do Talk Físio. O nosso tema são alterações climáticas e doenças respiratórias, a perspectiva para a saúde ocupacional. Para quem perdeu o bloco 1, vai lá e assiste, está muito interessante. Eu me chamo Ana Vitória e eu sou graduando do 8º período. E eu sou Jaine, do 8º período de Fisioterapia, e vamos compartilhar com os nossos professores aqui na mesa, professora mestre Zingra e professor Vitor, perguntas que foram feitas pelos nossos seguidores do Instagram e colaboradores que participam do nosso serviço de Fisioterapia do Trabalho. E escalou, hein, professores? O Instituto Nacional de Meteorologia registrou 40,5 graus Celsius aqui em Goiânia semana passada. Tá demais, né? A gente já tinha até comentado esses dias, eu entrei no carro, tava 47 a sensação térmica, né? E isso é um absurdo, né? A gente para pra pensar, 40 graus, a gente tá numa temperatura desértica, quando a gente for parar pra pensar nisso, né? Porque além de ter uma temperatura alta, uma baixa umidade, né? E a temperatura excessiva, ela chega a ser um problema de saúde pública, quando a gente for parar pra pensar, né? Tanto a temperatura muito elevada, quanto a umidade do ar muito baixa, elas são problemas de saúde pública, tornam o ambiente muito insalubre, quando a gente vai pensar nisso. E trazendo para o trabalhador, isso ainda é pior, né? Pensa no trabalhador, né, que está ali, trabalha na rua, né, gari, ou pessoas que fazem trabalhos, carteiros, bombeiros, agentes comunitários de saúde, eles estão expostos a essa temperatura alta, mais ainda a sensação térmica. Deixa eu pensar. Se soma, né, o fator do sol, né, o aquecimento direto que o sol promove esse trabalhador, mais a própria temperatura ambiente, né? Nós temos aí dois fatores que vão estar extremamente graves para essa saúde do nosso colaborador. E aí é interessante porque assim, isso vai gerar desidratação corporal, né? E aí quando eu penso na desidratação corporal, a desidratação corporal vai gerar diversos malefícios para o organismo. Então, por exemplo, se eu tenho perda de líquido ou a desidratação, eu começo a ter redução na produção da mucosa, né, de muco nasal, da via aérea, de toda a região de umidificação dessa via aérea. Além de eu ter uma diminuição da umidificação da via aérea, eu já favoreço uma maior infecção, porque eu diminuo essa barreira protetora do sistema respiratório, né? Essas pessoas que têm aí esse processo de desidratação vão ter problemas cardiovasculares também, porque a desidratação por si só, ela vai gerar uma viscosidade muito maior do sangue desse paciente ou dessa pessoa. E aí, com essa viscosidade, ela está muito mais susceptível, né, com um aumento dessa viscosidade, a ter problemas trombóticos, a ter síndromes flebíticas que a gente fala, maiores problemas cardiovasculares, infarto agudo do miocárdio, AVC, né, que é o nosso querido derrame, que a gente vulgarmente chama. Então, tudo isso vai contribuir. Então, o calor, ele tem essa barreira e esse malefício para o corpo de forma geral, né? Não vai afetar somente a parte respiratória, não vai afetar somente a parte cardiovascular, mas vai afetar, de certa forma, todo o organismo dessa pessoa, né? E é interessante, Vitor, porque a gente está falando, igual que você disse, muito assertivo, é um problema de saúde pública, quer dizer, envolve a todos. Mas ainda a gente tem que lembrar que existem locais de trabalho que já existe a insalubridade por si só. Ou às vezes você tem ou um problema relacionado ao ar, né, que são fatores físicos, químicos ou até biológicos, e eles se somando a essa toda a realidade, a importância dos trabalhadores usarem os equipamentos de proteção individual, seja aí uma máscara ou uma proteção também em termos de vestimenta. Então é importante que o trabalhador agora ele redobre seu cuidado. Porque, às vezes, ele já tem ali um local que já era insalubre. E agora, esses fatores climáticos se somam. Então, a gente tem que cuidar ainda mais da saúde, no geral, e os trabalhadores que já estão expostos, redobraram o cuidado. E aí, uma coisa legal também, que você colocou da questão da máscara, né? A máscara é muito importante para algumas pessoas e alguns trabalhadores, quando a gente pensa nela. Por quê? Alguns trabalhadores que já têm algumas comorbidades, ele já é um trabalhador que já tem uma asma, é um trabalhador que já tem uma doença pulmonar obstrutiva crônica, tem efizema, tem bronquite crônica, né? Como ele já tem problemas respiratórios pregressos, ele está muito susceptível a exacerbar, que a gente fala. Esses pacientes crônicos, eles reinternam ou eles pioram a qualidade por conta do que a gente chama de exacerbação.
E essa exacerbação ela é causada quase sempre, não vou dizer sempre, por infecções respiratórias. Então esse trabalhador ou essa pessoa que já tem uma imunidade diminuída, tem uma grande quantidade de morbidade, comorbidade, e tem problemas respiratórios ou problemas crônicos de saúde, esse trabalhador ele deve usar máscara. E principalmente se for uma máscara que seja uma máscara de maior proteção. Porque a gente pensa assim, vamos utilizar a máscara, mas aquela máscara mais fininha resolve o meu problema? Nem sempre. Aquela máscara mais simples, né, que a gente fala que é a máscara cirúrgica, né, que é a mais fininha, ela tem muita abertura lateral. E como ela tem muita abertura lateral, que ele não vai entrar ar e vai entrar contaminação pela região lateral. E ainda tem um agravante. As pessoas não usam máscaras da maneira correta. Ainda tem isso também. Eu lembro, agora já estamos mais tranquilos, mas na época da Covid a gente via cada coisa, né, Vitor? Tinha máscara no pescoço. Pescoço. Não, e muitas vezes Tirando o nariz pra põe fora. a máscara daqui pra baixo e aí deixa o O nariz. nariz de fora. Não, da máscara. O meu sistema respiratório começa aqui, né? A gente tem que lembrar disso. Né? O nariz é o nosso primeiro contato com o ambiente, é o nariz do sistema respiratório. E ele que faz a filtração, ele que faz o aquecimento da via aérea quando ele passa pelas coanas, pelas conchas nasais. Então ele precisa estar coberto. A primeira infecção vai começar aqui em cima. Né? Então a gente sempre orienta, se vai utilizar a máscara, a gente orienta e educa, né, o trabalhador a usar a PFF2, né, que é uma máscara mais ideal, porque ela é uma máscara de filtro de barreira, né, então ela vai proteger mais contra esses micro-organismos e esses poluentes, né? A gente também alguns chamam ela de bico de pato, outros chamam ela de N95. São máscaras que têm uma certa proteção, tá? Então é importante a gente pensar nisso também com relação ao trabalhador que está passando por esse momento, né? Esse clima nosso, e além disso tem alguns problemas respiratórios ou doenças crônicas. Então é muito importante a gente pensar nesses trabalhadores, né, Zé? Sim, e o trabalhador ele tem que se atentar a isso. Que dependendo do tipo de exposição, a máscara vai ser um tipo específico. Justamente. E às vezes a gente pode entrar aí até com máscaras que tem que ter, às vezes, um cilindro, um tubo de oxigênio. Porque às vezes você está exposto a atmosferas que são, de fato, geram insalubridade para ele. Então ele tem que estar sempre atento também em perceber se a máscara que ele usa é adequada ao ambiente que ele trabalha. Sim, e também a gente tá nessa vibe de corrida agora, né? Todo mundo acha que é só chegar e correr. A gente tem uma pergunta da Johnny de Fátima, lá da Prograde, que ela pergunta, né, quais são os cuidados para manter uma rotina de caminhada e corrida em dias quentes e com baixa umidade também. Muito boa pergunta, por sinal. Porque realmente a gente tem aqui, hoje em Goiânia a gente tem muitos grupos de corrida, né? Sim. E eu brinco muito, a gente tem uma corredora, uma professora que é corredora, que é a Priscila. Eu mesmo. E a Pri, Beijo, Priscila. 7 horas da manhã eu vejo a Pri correndo aqui, né, na praça universitária. Né? E aí eu fico pensando, gente, como é que a gente consegue correr nesse clima, né, que está acontecendo? Então, orientações que a gente costuma passar para os pacientes e para a população é a primeira. Escolha horários favoráveis para isso. Eu não vou correr 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Né? Então, dê preferência para corridas que sejam corridas bem matinais, né? Aquela corrida que chega ali em torno de 6 da manhã, 7 da manhã, que o sol está um pouco mais tranquilo, a temperatura está um pouco mais amena, né? Então isso é um ponto importante. Ou à noite. Né? Então deixa para correr no período que passa das 7 horas, de preferência, das 19, porque o sol a gente tem entrando teoricamente próximo ao horário de verão, então a gente está chegando em casa e ainda está claro. Sim. Né? Então, o sol ainda está ali, gente. Espera o sol abaixar, né, porque isso já vai ajudar nesse processo, né, de melhorar essa homeostase que a gente já tinha comentado antes. Segunda observação muito importante, hidratação sempre. Então, a gente tem que orientar muito o corredor de rua, né, o corredor de forma geral hidrate sempre, antes do treino, durante o treino e depois do treino. O que a gente vê muito na prática clínica, né? A pessoa, mas eu vou correr e não vou levar a garrafinha, porque a garrafinha me incomoda. A garrafinha é um objeto que eu poderia estar correndo com maior facilidade e estou segurando a garrafa, né? Então, muitos não gostam da garrafa por conta disso, é um objeto a mais que eles têm que carregar. Mas é extremamente importante a gente ter esse Hoje tem que ter algumas adaptações também, roupas de corrida que você coloca do tem lado, bermudas que a gente coloca, gelzinho tem de hidratação também. mochilinhas que a gente utiliza, tá muito né? Tem até as atualizado. garrafinhas de gel agora que dá pra Que colocar a gente no prende, bolso. né, assim na cintura. Então, inclusive, tem um utilizar comparo. estratégias para que a gente consiga ter isso, né? Ter uma hidratação durante o treino, extremamente importante, né?
Outra coisa, a alimentação. A alimentação dessas pessoas, ela tem que ser uma alimentação extremamente rica em alimentos que trazem uma melhor, diminuam a oxidação, né? Então, tem que ser ter alimentos nessa dieta desse paciente que auxiliem nesse processo. Então, bastante fruta cítrica vai ajudar nesse período, porque a fruta cítrica ela vai diminuir, ela tem a capacidade antioxidante desses pacientes, né? Alguns indicam o uso da N-acetilcisteína, que é o NAC, né? Que ele tem um efeito no sistema respiratório para diminuição de muco, mas ele também tem comprovado cientificamente que hoje ele faz um efeito antioxidante muito interessante no corpo, principalmente na região pulmonar e cerebral. Então é interessante ter uma alimentação balanceada, equilibrada e que seja rica, principalmente em alimentos antioxidantes, né? Então é um ponto importante. Também lembrar, né, Vitor, dos sais minerais. Isso. E às vezes, né, de beber, né, também tem ingestão de bebidas que repõem esses sais minerais. Principalmente potássio, principalmente sódio, vai ser muito importante. Por quê? Porque são eletrólitos que a gente precisa, até para manter uma melhor homeostase. E no processo de desidratação, é o que a gente mais vai perder, vai ser isso. A gente vai perder muito eletrólito no processo de desidratação. Então a gente tem que repor isso durante a corrida. Então vale a pena, né, ter algumas bebidas isotônicas ou fazer essa reposição de forma, nem que seja na parte nutricional, mas também pode ser em forma de medicamentosa também, né? Então vale a pena a gente pensar nisso. Então assim, essas acho que seriam as orientações mais básicas assim, que a gente poderia trazer para essa população. Eu acho também de lembrar, de ver quanto que está a porcentagem de umidade do ar no dia. Porque nós estamos num estado que nós chegamos a índices baixíssimos. Justo. Que, de repente, naquele dia, o melhor é não fazer a atividade física, porque o índice é tão baixo. Aqui eu trouxe aqui alguns dados do Centro de Pesquisas Meteorológicas da Unicamp, que ele coloca aqui, quando a umidade do ar está entre 20% a 30%, é para se estar em estado de atenção. Entre 12% e 20%, estado de alerta. E abaixo de 12%, estado de emergência. Então, umidades baixas demais, às vezes é aquele dia, não, hoje eu não vou fazer minha corrida, ou então vou fazer uma atividade física bem leve, porque você pode correr o risco de passar mal. Justamente. Isso é importante. E é um dado que vale a pena a gente sempre manter atualizado e manter conscientização desse pessoal. Por quê? A gente não tem mania de olhar qual é a temperatura e qual é a umidade do ar que está fazendo hoje, né? A gente deveria ter esse hábito, né, rotineiramente, mas a gente não tem. Então a gente deveria, né, e orientar a população, os trabalhadores, os nossos pacientes a fazer essa checagem de fazer as atividades físicas. Mas é interessante, quando eu morava em Portugal, lá a gente se preocupava muito com o frio, né? Porque aí vinha, às vezes, as ventanias, as tempestades. Então você tinha o hábito de, quando sair de casa, você já olhava para saber o que você vai passar. Eu acho que esse é um hábito que nós, brasileiros, vamos ter que começar a ter. Não por nós não temos, assim, nós estamos em Goiás, não é um estado frio, mas é um estado muito quente. Então, ter o hábito de sair de casa e perceber, qual é a temperatura de hoje, para que eu possa escolher a roupa certa. Porque isso vai acontecer. Tá 40 graus lá fora e você pega e coloca uma roupa muito quente, isso vai dificultar a sudorese. E isso vai principalmente quem tem asma também, né? Sim, doenças não pode pegar muito frio, não pode pegar poeira. Quem já tem uma doença instalada, quem já tem a comorbidade, mais alerta tem que ter. E isso a gente tem que tomar até também, não só a temperatura, mas ver qual é a umidade do ar no momento. E essa questão da seleção da roupa, eu acho assim um ponto muito importante, né? Por quê? Existem tecidos que ele vai barrar a evaporação do suor. Então, se esse tecido barra a evaporação do suor, você aumenta mais ainda a temperatura corporal. E se você aumenta mais a temperatura corporal, você vai desidratar mais e vai transpirar mais. E você vai transpirar mais, mas a roupa não é adequada para aquele momento. E aí, essa roupa ela vai barrar essa eliminação desse suor e essa evaporação do suor. Então, todo o nosso sistema de homeostase, que a gente já tinha comentado, que geraria ali uma termorregulação, ele vai falhar nesse momento. Né? Porque a roupa não é a roupa adequada para aquele momento. Então, sempre orientar também a esses corredores. Roupas adequadas, tecidos leves e tecidos que permitam a respiração e evaporação do suor. Né? A gente usa muita poliamida hoje em dia. Eu sou péssimo com tecido. Mas aí todo mundo fala pra mim assim, eu tenho uma amiga que ela é dona de uma marca de roupas. E aí ela briga comigo, ela fala assim, poliamida é a melhor roupa para treino.
né, justamente por conta disso, porque a poliamida ela gera ali uma melhor, um tecido que gera uma melhor evaporação do suor, né, e isso favorece aí essa perda de hidratação, perda de eletrólitos e tudo mais durante esse treino. Então, é uma orientação que a gente tem que passar sempre para as pessoas que vão fazer algum tipo de atividade física. A Geisa Pereira, ela também mandou uma pergunta muito interessante que eu queria saber também. Na verdade, ela mandou 2 perguntas. Primeira pergunta da Geisa, ela é do PROP. Ela queria saber, gostaria de saber se há algo que podemos fazer nessa época de baixa umidade para evitar o sangramento do nariz. E a segunda pergunta, gostaria de saber o que se pode fazer para melhorar a respiração também nessa época de umidade baixa. Essa do nariz, eu amanheço com o nariz sangrando todo dia. É normal, né? A gente chama isso de epistaxe, né? Chega até a ficar assustada. O sangramento nasal, como é que acontece o sangramento nasal, né? Primeiramente, por que acontece? O sangramento nasal nada mais, nada menos do que um ressecamento dessa via aérea superior. Então, quando você tem um ressecamento dessa via aérea superior, você perdeu essa hidratação dessa via aérea, os vasos sanguíneos estão mais susceptíveis a romper. Então, ele vai romper e vai causar esse sangramento nasal. O que a gente sempre orienta? As mãezinhas já estão muito acostumadas com isso, que é fazer aquela duchinha com soro, né? Então, é uma coisa que a gente orienta muito os nossos pacientes. Então, assim, primeira coisa que a gente vai fazer, acorda, faz pelo menos 2 a 3 vezes ao dia a ducha nasal. Então, pega uma seringa, hoje em dia a gente tem nas farmácias um frascozinho próprio para fazer ducha nasal. Ele vem até com uma pontinha meio azuladinha que ela encaixa certinho no nariz, né? Enche ele de soro fisiológico mesmo, tá? E faz a higiene do nariz. Por quê? A higienização do nariz com esse soro, o soro vai hidratar um pouco aquela via aérea, então vai manter essa via aérea superior um pouco mais hidratada e, consequentemente, se ela está mais hidratada, ela vai conseguir executar as funções dela normalmente, de umidificação do ar, e aí vai poder diminuir também esse sangramento nasal. Outra coisa que é a vantagem, se tiver qualquer tipo de sujeira, de poluente, de ácaro, de micro-organismo nessa região, esse momento de fazer a ducha nasal também é muito importante. Por quê? Porque ela vai tentar remover esses poluentes que estão aqui nessa região. E, a partir disso, ela vai evitar que essa infecção respiratória saia daqui e desça para o trato inferior, que é o que agrava nesses pacientes. Porque a infecção respiratória, normalmente, ela começa ou aqui em cima pela inalação ou pela aspiração, que é pela boca. É uma das duas vias que a gente vai ter muitas vezes problema respiratório, né? Então, se a gente faz essa higiene, a gente faz essa limpeza dessa via aérea superior, isso também vai auxiliar tanto na epistaxe, né, no sangramento nasal, quanto na diminuição, né, da propagação desses micro-organismos que estão acumulados aqui nessa região, tá? Complementando, né, Vitor, porque ela perguntou a respeito de como seria a respiração melhor para essa época, acho que é o que você de fato já colocou. Puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca, porque quando a gente respira, né, inspira pela boca, a gente não tem um mecanismo de filtragem. Justamente. E aí já entra com toda essa poluição, esses agentes direto no trato respiratório. Então, esse pequeno, já dá falar da respiração, já de puxar o ar pelo nariz e depois soltar pela boca. E aí, outra coisa que a gente comentou também, que vai ajudar também na questão do sangramento, é a umidificação do ambiente. Então, aí, nesse momento, né, algumas pessoas não gostam, né? Colocar o umidificador, desde que o umidificador esteja sempre da maneira correta, né? Então, vale a pena a gente orientar a maneira correta de usar o umidificador. Então, por exemplo, vou usar o umidificador no meu ambiente de trabalho. Então, é importante a gente colocar no ambiente de trabalho, mas ele tem que ficar pelo menos a 1 metro, 1,5 metro distante das pessoas, tá? Eu não vou programar o umidificador também, para esse umidificador tentar gerar uma umidificação de 60% a 70%, porque a umidificação também alta também não é interessante. Eu vou buscar uma umidade em torno de 50%, 60% no umidificador. Tem alguns umidificadores que você consegue selecionar, né, a quantidade da umidade que você quer. Alguns não tem, mas alguns tem. Mas manter mais afastado esse umidificador, não ficar muito próximo das pessoas. Fazer uma boa higienização desse equipamento é extremamente importante, né? A gente já tinha comentado isso, né? Trocar essa água rotineiramente, preferencialmente todo dia, né? Trocar essa água rotineiramente, higienizar o pote da maneira correta. O que eu sugiro muito na hora de higienizar? Tira o pote, lava com detergente neutro, né?
Às vezes a gente usa até um detergente enzimático, muitas vezes para tentar, porque o detergente enzimático ele é um pouquinho mais potente, vamos dizer assim. Enxágua bastante aquilo ali e depois fazer um banho de imersão com um pouquinho de vinagre de álcool. Que o vinagre de álcool ele termina de matar alguns micro-organismos que estão ali. Aquela base que fica, ela tem que ser higienizada também, né? Então aquela base, sempre pedir para higienizar, pode higienizar com um paninho, que não dá pra gente lavar, porque vai queimar o motor, então você pode higienizar com um paninho com uma solução de clorexidina, ou com uma solução de lisoforme, ou com uma solução de álcool 70%, só para higienizar aquela região e deixa ele ali secando, porque vai usar mais tarde, né? Porque também a inalação do álcool não é interessante, né? Então, tomar alguns cuidados com o umidificador é extremamente importante também. Algumas pessoas, alguns não gostam, mas uma das orientações que a gente dá muito é colocar toalhas molhadas em cima da cabeceira ou próximo à região onde a pessoa está dormindo, que isso também tende a melhorar um pouquinho da umidade do ar. Todo dia. Então, usar esses mecanismos, né, que são mecanismos para tentar melhorar a umidade, são mecanismos benéficos nessa questão do sangramento nasal, da epistaxe nasal. E outra região também muito importante, além da questão do sangramento nasal, é os olhos. Justo. Porque a umidade muito baixa, ela acaba gerando ressecamento dessa região. Então, usar, às vezes, colírios ou alguns, né, lubrificantes. E também piscar. É interessante, principalmente os usuários de computador, a gente fica fixo, né, nas nossas telas e a gente vai, sem perceber, deixando de piscar. E piscar é um mecanismo natural de lubrificação dos olhos. Então, né, de piscar a cada 30 minutos ou a cada minuto, lembrar de fazer esse exercício de piscar, que isso vai ajudar na lubrificação dos olhos. E tá sempre também cuidando dessa região fundamental, né? Isso, importante. E assim, a gente vai ter uma desidratação do corpo de forma geral. Então, onde tem mucosa, a gente vai desidratar mais fácil, mais rapidamente, porque a mucosa ela é rica em água. Então, região nasal, região da boca. Quem não sente boca seca nesse clima? A Quem boca não racha os lábios. racha os lábios, né? Então, assim, o lábio vai ficar trincado, a boca vai ficar mais seca, o lábio fica até acinzentado, às vezes. Sem contar né? com os pés também. Os pés também. O maridão tá lá dormindo, do lado raso. A região da garganta é importante a gente cuidar, né? Porque vai ter grandes problemas nessa região da garganta também, porque o ar passa indiretamente por ali quando a gente intercomunica o sistema respiratório na região da orofaringe e nasofaringe. Então ali vai ressecar muito. Então é importante hidratação, é importante, que a Zingra falou, né? Hoje em dia na farmácia vende um vidrozinho, eu tenho sempre no meu carro, que chama lágrimas artificiais. Ele é ótimo aquilo. Por quê? Porque a todo momento que você puder, hidrata. E outra coisa que a Zingra também comentou, que eu acho muito importante, né, do piscar, e não coçar o olho. Essa é fundamental. Não pode coçar. Porque assim, todo oftalmologista já fala isso pra gente. Não coce o olho. Porque é uma fonte de infecção muito grande coçar o olho. Então, assim, a gente tem que orientar tudo isso ao nosso paciente. E sem contar que coçar o olho vai arranhar a retina, vai lesionar aquela região. Então, a gente vai ter muito mais malefícios do que benefícios. Nesse clima seco, dá vontade, né? Porque às vezes resseca. E uma E coisa muito comum, tanto no clima seco quanto em usuários de computador, é que, às vezes, durante o sono, acorda-se com a pálpebra como se fosse colada. Isso é porque o olho tá tão seco, mas tão seco que tá tendo, às vezes, essa sensação. Então, é ter o hábito de lubrificar. Então, provavelmente está precisando de algo a mais. Então, colocar um lubrificante, as lágrimas, né? Isso, interessante. São ótimas. E outras, né, formas mesmo de você, com o corpo inteiro, hidratar a pele, passar hidratantes na pele, do pé, porque é o corpo todo que desidrata, né? Não é só beber água. Às vezes a gente precisa de ter algo a mais para regiões específicas do nosso corpo. Justamente, as regiões mais tópicas. E temos uma pergunta também muito importante da Luísa Pereira, da DICOM, que ela pergunta como aumentar a capacidade cardiorrespiratória com exercícios específicos, e ela pergunta também nos exercícios aeróbicos, é normal respirar pela boca? É algo bem difícil, né? Você inspira pelo nariz e solta pela boca. Vamos pensar nas duas perguntas dela. Primeira foi com relação a... como aumentar a capacidade cardiorrespiratória com exercícios. Aí é um desafio, esse primeiro. Por quê? Aumentar a capacidade cardiorrespiratória, a melhor maneira é a gente colocar o corpo frente a uma atividade que vai fazer isso, né?
Hoje em dia a gente tem atividades, a atividade aeróbia, ela é excelente para isso, né? Hoje em dia a gente tem alguns incentivadores respiratórios também que vão auxiliar isso no nosso paciente, né? Vão causar resistência para fortalecer essa musculatura e melhorar essa capacidade. E tem alguns tipos de treino. O que é importante, né, trazendo para a nossa realidade hoje é saber o que fazer e a maneira correta de fazer. Então, qualquer tipo de exercícios, aeróbio, atividade física como natação, atividade física como corrida, remo, eles vão melhorar a capacidade cardiorrespiratória desse paciente, né, dessa pessoa. Mas aí tem todos aqueles cuidados respiratórios que a gente já tinha comentado com relação, principalmente, à corrida, né? Hoje, para melhorar a capacidade respiratória, a gente tem muito um tipo de treino que a gente chama de HIIT, né, que é o treino intervalado intermitente, né, onde você consegue otimizar um treino, que seria um treino mais longo, em um treino menor. Às vezes, utilizar o HIIT seja uma estratégia interessante, né, porque às vezes, ao utilizar o HIIT, eu vou diminuir o meu tempo à exposição, né, e eu vou melhorar a capacidade respiratória também, porque eu vou trabalhar com treinos intervalados. Né? Então, talvez essa seja uma saída, uma alternativa para a gente conseguir existem várias resolver. possibilidades, né, Victor? Eu sempre, quando alguém me pergunta, Zinga, qual que é a melhor atividade física? Acho que a minha primeira resposta é qual você gosta de fazer. Justo. Porque, às vezes, lógico, se for uma indicação médica, você vai ter que fazer aquela específica. Mas, às vezes, você tem várias opções. E aí você escolhe, eu não gosto de molhar o cabelo. Aí você escolhe natação. Você vai revoltar. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E nós temos outras. Isso. E aí, por exemplo, às vezes também posso ter um problema no joelho. Aí eu vou pegar e vou fazer uma corrida. Vai piorar esse problema. Então, saber de acordo com As as limitações, suas condições físicas. indicações e gostos E gosto. pessoais. E até localização. Eu faço academia, mas se precisasse de eu ir muito longe, meu hall de desculpas ia ser O meu rol de desculpa é não voltar em casa. O meu rol de desculpa é assim, acorda cedo, vai pra academia. Porque se eu tiver que voltar em casa e me preparar pra ir pra academia depois, normalmente a gente chega em casa cansado, Sentar no sofá, desanimado, a gente então, não vai. Pode Então, assim, esquecer. elaborar uma rotina é muito importante até que se torne um hábito. isso Né? mesmo. Então, assim, a gente tem que pensar nisso. A atividade física nem sempre é prazerosa, mas é importante. Né? Então, eu tenho que fazer aquela atividade física tornar um hábito. Então, eu tenho que organizar um horário, uma estratégia, um período que eu vou despender para aquilo. Né? Então, isso é muito importante. Independente da atividade que eu vou fazer. Né? E aí, a Zingra colocou muito bem colocado. Eu tenho que saber o que eu gosto para eu poder me matricular. Porque assim, eu, por exemplo, eu odeio correr. Admiro quem corre. Mas eu sou um toquinho de 1,70 m. Uma panturrilha que tem uma circunferência de quase 40 e poucos centímetros. Aí eu começar a correr, eu começo a ter tendinopatia no calcânio, eu começo a ter tendinopatia no tibial anterior. Então não é o meu perfil correr. O meu corpo não está preparado para isso. Mas está preparado para o crossfit. Então o crossfit para mim é a minha atividade. Então cada um vai ter um tipo de atividade que vai poder melhorar essa capacidade cardiorrespiratória. Tem que saber o que selecionar e fazer essa atividade tornar-se um hábito. Essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Quando ela pergunta sobre a questão da respiração. A respiração durante a atividade física é normal a gente respirar pela boca. Por quê? Porque quando eu respiro pela boca, eu encurto a via aérea. Eu estou entrando no metabolismo, eu estou gastando mais energia, preciso respirar mais para conseguir gerar energia e conseguir eliminar o gás carbônico que eu estou produzindo no meu corpo. Então, quando eu respiro pela boca, a via aérea é mais larga, né? Ela tem um maior diâmetro, quando eu penso na cavidade oral. Eu diminuí o trajeto do ar que ele tem que passar, porque quando ele vem aqui para cima, ele tem um trajeto um pouco maior, que a gente chama isso de espaço morto, né? Anatômico, então aumenta um pouquinho do espaço morto. Então é mais fácil eu respirar pela boca durante a atividade física. Só que não é o ideal. O ideal, igual a Zingra colocou também, é respirar pelo nariz, porque é pelo nariz que a gente tem os nossos principais mecanismos de proteção do sistema respiratório, né? A gente tem pelos que vão fazer filtração, vamos ter ali a parte das conchas nasais hidratadas para fazer hidratação e para terminar de fazer a filtração. E eliminar, né, aquele muco que está ali, porque a gente vai captar esses micro-organismos, vamos transformar esses micro-organismos em muco, né? E a gente vai eliminar aquele muco através do espirro, através de algum outro mecanismo. Se for mais baixo, a tosse, né? Que é o nosso primeiro mecanismo de defesa do sistema respiratório também. Então, é importante a gente pensar nisso. O ideal seria sempre fazer essa respiração nasal para melhorar essa filtração e esse aquecimento da via aérea, tá?
Bom, a gente também tem uma pergunta da Renilda Alves, que é lá da Secretaria-Geral, participa com a gente da fisioterapia laboral todo dia. Beijo, Renilda. Gracinha, O ar-condicionado, ele faz mal para quem tem rinite alérgica e sinusite? Faz, né? A gente não pode tampar o sol com a peneira. Então faz mal? Faz. Mas ele faz mal por quê? Porque ele vai ressecar mais ainda a via aérea desse paciente, né? Então, se não tem outra opção, ele vai usar o ar-condicionado. Então a gente tem que tomar cuidados para o uso do ar-condicionado, né? Que a gente já comentou, né? Higienização do ar, a troca do filtro rotineiramente e trabalhar em ambientes mais úmidos. Então coloca o umidificador para tentar melhorar isso, porque realmente o ar-condicionado por si só, ele já causa um ressecamento da via aérea e ele vai aumentar a susceptibilidade dessa pessoa ter infecções respiratórias. E já é uma pessoa que tem rinite, já é uma pessoa que tem algum tipo de doença respiratória. Então isso vai agravar essa doença respiratória dela sim, e pode causar infecções respiratórias mais rotineiras, né? Então é importante pensar nisso. Sim, e também temos uma pergunta muito interessante da Regiana do DTI, que ela pergunta sobre o vírus sincicial e quais os métodos de prevenção que podem ser adotados no dia a dia. Primeiro vamos falar o que é o vírus sincicial, né? Acho que é importante. O vírus sincicial é aquele vírus que ele está ali na atmosfera e normalmente ele aparece em alguns períodos do ano, principalmente quando ele tem uma baixa umidade do ar, né? Então ele está muito relacionado com essa baixa umidade, esse vírus sincicial. Então quando a gente tem uma baixa umidade do ar, esse vírus ele acaba aparecendo e causando mais problemas respiratórios na população, principalmente crianças, né? E bebezinhos, é muito importante pensar nisso, porque essa época do ano de maio, a época do ano mais fria, né? Maio, iniciozinho de junho, que é um pouquinho mais frio e seco. E agora, agosto, setembro, iniciozinho de outubro, que é quente e também seco, é um momento propício para esse vírus aparecer e causar mais infecções respiratórias. Principalmente em crianças, bebês, é muito comum. E no bebê ele causa a famosa bronquiolite, né? Que é uma inflamação que a gente tem nas nossas vias respiratórias mais distais, mais lá embaixo, pertinho mesmo do pulmão. E nos idosos ele vai causar também problemas respiratórios, porque o idoso também ele tem um comprometimento por conta do envelhecimento, das comorbidades e tudo mais. Então, normalmente ele acomete mais essa população. Na população intermediária, ele vai passar como se fosse um resfriado para essa população. Como precaver, como proteger desse vírus, né? Esses cuidados que a gente sempre orienta, né? Se possível, use máscara, porque a máscara vai fazer pelo menos uma filtragem e melhorar isso, né? Melhorar essa contaminação, essa dispersão desse vírus. Trabalhar sempre com o processo de hidratação e manter uma imunidade muito boa. Né? Se Então, alimentar a bem, alimentação, né? Então, a alimentação é extremamente dormir importante. bem. Ter um ciclo circadiano muito bom, né? Que é a parte do sono. Eu brinco que, assim, sono é primordial para todo mundo, né? Então, assim, o sono ele regula tudo. Então, não adianta eu pensar em todos os outros fatores e não pensar no sono. Né? O sono ele tem que ser reparador. O sono ele tem que ser um sono que vai gerar um processo de descanso para esse organismo, vai gerar um processo de reparo do sistema imunológico, porque senão esse paciente está mais susceptível realmente a ter mais infecções. Né? Então, tudo isso é E a importante. tendência é essa, né? A gente com essas queimadas, todos esses processos que estão acontecendo. E é interessante que eu estava percebendo, né, estudando aí, que essa nova vertente, esses novos problemas climáticos estão fazendo com que novos vírus, novas patologias comecem a acontecer. Uhum. Então, a gente tem que se cuidar de fato, porque pode vir aí novas pandemias ou retorno de pandemias antigas. Aí falar da importância da vacinação, extremamente importante, porque infelizmente tem gente que negligencia. E hoje nós temos doenças erradicadas por causa dessa vacinação. Uhum. Então não se justifica, né, dentro dessa realidade, doenças antigas voltarem. Então é importante vacinar. Os profissionais da saúde, né, os trabalhadores da saúde que trabalham em hospitais, ambientes, né, de atendimento ao público, aí é que tem que vacinar mesmo. Isso daí é uma obrigação da NR32. Então a gente tem de fato que buscar estratégias para evitar essas problemáticas, desses vírus que, infelizmente, agora podem ser que apareçam mais. Justamente. Okay. Eu vou falar sobre a pergunta da Kathleen, ela também é da DTI. Ela fez 4 perguntas, é de algo que a gente já falou, eu vou resumir em uma só. Ela quer saber sobre o uso do umidificador, que quando a gente fizer o uso, a gente tem que manter ele no ambiente fechado ou mais arejado.
Ela quer saber também da posição ideal do umidificador em relação às pessoas. Quer saber se ela pode adicionar gotas de água sanitária no umidificador. E se ela pode substituir a água por soro fisiológico. Tá, vamos começar pelo começo. O umidificador é uma estratégia muito boa. E às vezes tem muita crendice popular, né? As Sim. pessoas, um fala pro outro, fala que melhora e às E vezes aí a não pessoa assim, melhora. porque a água sanitária mata tudo, vai matar os vírus, a Sim. bactéria no ar. Não é assim que as coisas funcionam, né? Primeira coisa, usar o umidificador é bom? É bom, né? E aí, como eu tinha comentado, manter uma distância um pouquinho mais da pessoa, né? Manter ele bem higienizado, todas aquelas orientações que a gente já tinha passado. Outra coisa que é importante é, eu vou usar o umidificador? Vamos usar o umidificador, vai ser provavelmente à noite, para dormir, alguma coisa. Durante o dia, é importante que esse ambiente pegue sol, é importante que esse ambiente seja um ambiente ventilado. Então, abra a janela, abra a sacada, abra a porta, deixa ventilar ar, porque a corrente de ar vai fazer essa eliminação daqueles micro-organismos que estão lá dentro. O sol é um fator extremamente importante que a gente tem que pensar, né? Então, Vários micro-organismos, né? Muitas das Isso. vezes deixam de existir nesse ambiente que tem o sol, né? justamente. Então, assim, Matam esses o micro-organismos. sol ele tem essa capacidade de matar alguns micro-organismos, então é importante a gente pensar nisso. Então, essas orientações iniciais, para quem vai usar o umidificador, é importante a gente tomar sempre, tá? Higienização, limpeza. Não pode usar soro fisiológico no lugar da água, tá? E outra orientação, cuidado com a água, né? Então, assim, a água, preferencialmente, né, tem que ser uma água filtrada, né? Uma água filtrada, uma água que não é aquela água da torneira. Por mais que o nosso sistema de tratamento sanitário seja excelente, não dá para confiar, né? Então, tenta usar uma água filtrada. Não tem água filtrada, tenta ferver a água antes e deixa ela repousando ali, depois você completa esse umidificador. Né? Porque quanto mais pura for essa água, menor vai ser provavelmente a proliferação de bactérias. Pode jogar então uma gotinha de água sanitária na água? Também não é indicado, tá? Por quê? Jogar uma gotinha de água sanitária, qualquer outro tipo de antimicrobiano, não é indicado. Por quê? Porque vai afetar toda a parte do sistema respiratório desse paciente. Okay? Então, não é interessante colocar nem a água sanitária, nem essência. Tem gente que coloca, eu vou pingar 2 gotinhas de óleo essencial lavanda para eu dormir muito. bem. Né? Eu vou pingar 2 gotinhas de como é que fala? Brief, né? Que é aquele óleo essencial para problemas respiratórios. Não é interessante, nesse momento não. É interessante eu colocar o difusor e utilizar ele no difusor separado do meu umidificador de ar, tá? São coisas diferentes. Com né? coisas Momentos diferentes e finalidades diferentes, tá ok? Então, pessoal, a gente chegou ao fim do nosso 3º episódio do nosso podcast. A gente gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, que é a Inalare Saúde, a Casa Martinho, que deu esses salgadinhos pra gente, uma delícia. Maravilhosos. Muito Obrigada. A Melu, que fez donuts pra gente, uma Tava delícia ótimo. também. Não sobrou um, como Não vocês podem sobrou. ver. Sobrou um donut. Ficou aqui no cenário e acabou. O cenário foi consumido. A gente queria agradecer aos nossos professores também. Muito obrigada por terem participado. Sim. Todos os alunos de fisioterapia da PUC, inclusive o Wendel, que está no nosso audiovisual. Os colaboradores da PUC que participaram mandando perguntas pra gente. E foi isso. Eu também quero agradecer de coração, né, a todos vocês que estiveram aqui, né, conosco, né, dentro, assistindo a gente. E assim, especial pro Wender que veio hoje, ele que nos fez, né, com que também acontecesse o nosso podcast. Professor Vitor, foi um convite nosso também, aproveitando todo esse conhecimento de cardiorrespiratória, que ele é fenomenal. Então, contribuiu demais, quero agradecer demais, Vitor, a todos os meus alunos, aos alunos do Vitor que também se esforçaram, fizeram as nossas canecas. A gente fez o nosso podcast, 3º episódio, todo especial para vocês. Tomara que vocês assistam bastante, curtem, comentem, compartilhem. Muitas informações super interessantes. E, né, Vitor, você quer terminar? Eu quero agradecer também. Eu quero agradecer a todos, né, que participaram, né? Em especial o Wendel, que despendeu da manhã dele inteira pra estar aqui. Com todos os trancos e barrancos, deu certo no final, né? Eu costumo brincar sempre que se não deu certo, não chegou no final ainda, né? No final dá tudo certo. Então, obrigado, Wendel, pela sua disponibilidade, pela parceria,
por conhecer os equipamentos, que a gente não saberia fazer isso, né? Aos alunos, né, tanto aos meus alunos quanto aos alunos da professora Zingra, né, em especial a professora Zingra, muito obrigado, né, pelo convite e por ser idealizadora, né, desse projeto, né, porque eu acho que é um projeto assim, extremamente importante, né, não só, né, para a nossa formação profissional, né, para a formação dos alunos, a formação acadêmica, mas também por ser esse mecanismo de comunicação com a população, né, que é justamente um dos pontos mais importantes que a gente tem que pensar na saúde pública, é essa, né, que é a comunicação da saúde com os usuários, com a população, com as pessoas que estão passando por algum tipo de problema respiratório, problemas de diversas formas possíveis. Então, muito obrigado mesmo pelo convite, né, parabenizar todos vocês pela organização, por toda a logística que vocês fizeram, né, pelo empenho de cada um de vocês. Né, então, a gente vê o muito carinho, obrigado. né, Vitor? Seu cuidado, a dedicação. Isso que faz o diferencial dos nossos alunos, né? A gente sabe o aluno que se dedica e que faz o melhor para que nosso trabalho como um todo da fisioterapia, nossos alunos que estão formando aqui na PUC Goiás, possam ser diferenciados, né, no mercado de trabalho. Então, parabéns. Parabéns a todos. Então é isso, gente. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau. Tchau.